O Meu Pet Feliz é um programa permanente de castração e cadastro de cães e gatos em São José dos Campos e já realizou várias castrações. Vamos conhecer um pouco melhor esse programa. Em 2 semanas, o programa Meu Pet Feliz já realizou 120 castrações de cães e gatos. As cirurgias são realizadas no Centro de Controle de Zoonoses e nas clínicas veterinárias cadastradas no programa. Ao todo, foram chamados 150 tutores, mas 20% não compareceram. A coordenação do programa reforça que os tutores convocados que não comparecerem com o animal para castração vão perder a vez e só serão chamados novamente depois de 120 dias. As inscrições voltam a ser abertas através do site da Prefeitura, assim que esta primeira etapa for concluída. De acordo com a Prefeitura, a previsão é que a reabertura ocorra até o final de setembro. De São José, a gente vai para Pindamonhangaba. A campanha de vacinação antirrábica em Pindamonhangaba vai ocorrer até o dia 13 de setembro, nos pontos fixos dos bairros. A campanha começou no último final de semana e até agora mais de 1.300 cães e mais de 220 gatos já foram vacinados. Nós vamos conversar sobre a campanha com o Rafael, que é o diretor da Vigilância Sanitária e Epidemiológica aqui de Pinda. Rafael, fala pra gente em quais locais, em quais dias as vacinas estão disponíveis. Atualmente nós estamos disponibilizando principalmente na zona rural, no próximo dia 1º de setembro, dia 15 e no dia 22, intercalando com alguns pontos na zona urbana. Quais animais podem ser vacinados e quais não podem receber a dose? Os animais acima de 3 meses de idade já estão aptos a tomar a vacina, porém aquelas na fêmea, a cadela que tiver gestante ou amamentando não pode. Rafael, essa vacina é essencial para esses animais, né? Eles precisam tomar essas doses. Sim, ela tem validade de 12 meses, É importante manter a saúde do animal justamente por conta dessa vacina para que não transmita o vírus da raiva para o ser humano. Muito obrigada, Rafael. A meta da cidade é vacinar mais de 23 mil animais. E como o Rafael falou, existem alguns pontos fixos aqui na cidade que a equipe vai estar lá para disponibilizar a dose. Carolina Silva, de Pindamonhangaba, para o Repórter Setorial. Na entrevista do dia, José Carlos Cataldi conversa com a médica endocrinologista Priscila Hidalgo. E o assunto é o diabetes. Você certamente já ouviu falar em diabetes e às vezes até nem liga muito, acha, não, isso é muito natural, não tem problema nenhum, não. Mas olha, eu tenho ouvido falar que talvez por coincidência, diz que é diabólica, ou melhor, diabetes, mas é meio diabólica mesmo essa doença, sei lá. Estou recebendo aqui Priscila Hidalgo Oliveira Silva, é médica e está atuando na área da endocrinologia, para nos falar sobre essa coisa, que leva à cegueira, à amputação. Exatamente. Que coisa perigosa, Muito perigosa mesmo. E por que a gente fica fabricando açúcar assim nessa intensidade toda? Então, o diabetes, ele é o aumento do açúcar no sangue, Essa é a nossa definição de diabetes. O mais prevalente é o diabetes mellitus, que acomete cerca de 14 milhões de brasileiros, 9% da nossa população tem diabetes mellitus. O mellitus é o 2? Na verdade, o diabetes mellitus, ele pode ser dividido em tipo 1 e tipo 2. Ah, é? Isso, mas nós temos outras várias causas de diabetes mellitus. Os mais prevalentes é o diabetes mellitus tipo 2. Uhum. É o meu. É uma gracinha. 90% da população tem o diabetes mellitus Eu tipo 2. estou aqui brincando, mas a coisa é séria, minha gente. Olha, já ouvi dizer que pode fazer cegueira, pode fazer amputação, dificulta a cicatrização. Tudo isso é verdade? Tudo isso é verdade. Nós temos consequências do diabetes mellitus macrovasculares e microvasculares. Então, desde causar problemas de renal, no coração, infartos, insuficiência renal. Pressão alta. Isso. Nós também podemos ter as microconsequências, microvascularização. E aí prejudicar principalmente retinopatia, dando problema nos olhos, pequenos vasos também da periferia. O diabético tem
por obrigação consigo mesmo, né, visitar mais vezes o oftalmologista, né? Com Porque certeza. vai lá fazer o exame do fundo de olho e vai ver como é que está a vascularização. Com por lá, né? certeza. A partir do diagnóstico, a gente sempre já encaminha o paciente para um acompanhamento oftalmológico. Mas não é aquela história de passar na porta da ótica, o cara agarrar a gente, vem cá, vem medir aqui seu olho e tal. Aí o cara vai lá, bota aquelas lentes para cima e para baixo. Não. E não faz o exame legal, né? Isso, exatamente. Nós temos um mapeamento de retina e o fundo de olho, que nós vamos ver principalmente as lesões características do diabetes. E é uma doença silenciosa, bandida, né? Exatamente. Se o sujeito não fizer exames periódicos, ele passa muito tempo sem perceber, até que Exatamente. vem o pior. Como nós temos uma questão fisiológica do nosso organismo em tentar superar a resistência à insulina, que é o hormônio que coloca o açúcar para dentro da célula, ele vai ao longo do tempo tentando assim combater essa resistência. Mas chega uma hora que ele não consegue e acaba ficando diabético mesmo, né? Aumenta os níveis a tal ponto de glicose no sangue que o corpo não consegue mais vencer. Então, por isso que o diabetes mellitus tipo 2, ele é mais prevalente na população de 50 anos, é a hora que começa a aparecer. Mas, na verdade, nós já temos o processo antes dos 50 anos acontecendo. Agora, também ouvi dizer que o diabético não pode ficar sem comer, tem que ter uma periodicidade. Não pode comer muito, mas também não pode ficar sem comer, né? Isso. Porque, senão, o próprio organismo produz açúcar do nada. É que, na verdade, o que acontece? A regra na alimentação, a partir do momento que você começa o tratamento, você está tomando uma droga antidiabético que vai abaixar o açúcar no sangue. Se você fica sem se alimentar, a droga vai continuar agindo, né? E aí ocorre o risco de hipoglicemia. Nossa, que também é grave. O açúcar vai abaixo de 90 e a pessoa... Isso, exatamente. Abaixo de 70 a gente já começa a caracterizar a hipoglicemia. Então, por isso que tem que ter uma regra na alimentação. Principalmente porque uma das causas da resistência à insulina no diabético tipo 2 é a obesidade, né? E o sedentarismo. Então, a pessoa já tem uma alimentação desregrada que levou ela ficar diabética. Gordura vira açúcar, é verdade? Na verdade, mais ou menos, porque associado aos alimentos gordurosos, nós temos grande quantidade de carboidratos. Os carboidratos, sim, depois da digestão, eles viram açúcar. A gordura, propriamente dita, ela tem uma pequena ou quase mínima parcela de virar açúcar, mas é que ela sempre está atribuída e associada a grande quantidade de carboidrato. Veja você, né? O corpo humano é uma máquina fantástica, né? Você fica sem beber água, o organismo vai buscar água lá no cérebro. Você fica sem praticar um exercício físico, a gordurinha que está ali acaba virando, né, no metabolismo, acaba virando açúcar. Isso. Que coisa interessante, né? Isso é uma sobrevivência do corpo também, Com né? certeza. Toda a nossa fonte de alimentação, de rica em carboidratos, ela vira açúcar. O açúcar ele não é ruim, ele vai ser a nossa fonte de energia, é o nosso né? combustível, é a nossa Isso. gasolina, o açúcar. Exatamente. Só que nós, infelizmente, por hábitos errados de vida, sedentarismo, má alimentação, a gente acaba colocando isso em excesso no nosso organismo. Priscila, o diabético, ele precisa não só do endócrino, ele tem que ter também Isso, é multiprofissional. uma banca multidisciplinar. Isso, né? com certeza. O nutricionista, né? Quem sabe até um preparador físico, né? Com certeza. Conduzir esses exercícios todos. Um né? cardiologista, um nutricionista. Em alguns casos... Alguém que cuide também da circulação, né? Sim, a gente vai acompanhando conforme a necessidade do paciente. Mas, a princípio, o tratamento inicial do diabético tipo 2, né, mellitus tipo 2, a gente já tem a intervenção nutricional associada a educador físico, mudança de hábitos de sedentarismo, a gente vai mudar com caminhadas, uma musculação e além, claro, que a gente já pode propor para o paciente a terapia medicamentosa. Eu talvez fale alguma coisa aqui que seja uma heresia, mas eu comecei a perceber que estava com diabetes quando eu comecei a ter cãibra na panturrilha.
É sintoma ou... Olha, eles são um pouco mais raros, esses sintomas. A gente tem os mais comuns, como urinar demais durante a noite. Vou te pedir para falar sobre sintomatologia, então, na volta da entrevista, Okay. tá bom? Tá Nós bom. estamos conversando com a Priscila Hidalgo, ela é médica e está atuando aí na área de endocrinologista, trazendo muitas informações importantes para nós nesse momento que nós estamos dedicando aqui ao diabetes. Você tem diabetes? Conhece alguém que tenha? Chama para a conclusão da entrevista, que agora nós vamos falar em sintomas que são difíceis de serem percebidos, mas existem. É já já, não saia daí. Conheça um projeto de um coral em Jacareí que usa a música para a prevenção de doenças. É só um instante.